Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Empreenda Mais, é um programa de empreendedorismo da TV Manaim. No episódio de hoje nós falaremos das questões societárias de empresa. E para este tema, nós estamos aqui com um especialista aqui no nosso estúdio, o Dr. Bernardo Azevedo, que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Obrigado, Aníbal. É sempre um prazer receber esse tipo de convite, uma alegria estar aqui com vocês. Muito bem. Nós vamos focar, o tema empresarial, né, ou até societário, ele é muito amplo. Vamos focar um pouco na questão da relação com os sócios, né? É uma especialidade sua também. Como é que um sócio, ele evita problemas com outro sócio dentro de uma empresa? Isso é uma coisa recorrente, né, Bernardo? É uma coisa muito recorrente, como em qualquer relacionamento, ainda mais um relacionamento tão próximo como é o relacionamento de sociedade. Muitas vezes as pessoas elas têm uma imagem errada do sócio. Na maior parte das empresas brasileiras, que são empresas familiares, o sócio é aquela pessoa que está ali na linha de frente trabalhando para fazer o negócio acontecer. Sim. Não é só aquele investidor que colocou um dinheiro, mas ele contribui com o trabalho. Então, quando a gente fala de uma sociedade, muitas vezes a gente fala de um relacionamento muito próximo, muitas horas juntos, às vezes até mais do que as horas dedicadas à família, se dedica mais horas ao negócio e aquela convivência ali. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar para ter menos problema com o sócio é alinhar muito bem aquilo que a gente espera daquela sociedade e, mais do que isso, o que eu espero do meu sócio. Você pode ter vários tipos de sociedade. Eu posso ter uma pessoa que vai investir um dinheiro ali para a gente poder tocar o negócio, ou eu posso, como eu falei antes, né, a gente é uma sociedade que presta serviço. Então, o meu sócio ele tem que prestar um serviço. E aí você ter esse alinhamento prévio é da maior relevância, porque aí você sabe o que esperar. E como que ele faz esse alinhamento? Juridicamente falando, o que você, o seu escritório, sua equipe poderia contribuir com ele? Porque deixar isso falado, os anos passam, verbalmente, não há segurança, não é? Isso mesmo. E não é constrangedor ele colocar isso num documento com o outro sócio? Exatamente. Isso é muito interessante, porque tem um ditado, né, que a palavra voa, mas o que está escrito permanece. Ok. E isso é muito verdadeiro para as relações societárias também. Diferente do contrato social, aí quem já abriu uma empresa sabe, né, o contrato social ele tem um registro na junta comercial. Mas o acordo de sócios, ele é um documento, na maioria esmagadora das vezes, é um documento interno. Então, ele é um documento que vai ser assinado apenas pelos sócios. Ok. E quando você tem ali esse documento escrito, você facilita esse alinhamento de expectativa, de responsabilidades. O grande problema daquilo que só foi falado é que, às vezes, eu falei uma coisa para você, você entendeu outra, e a gente não tem um documento de referência para balizar isso. Ok. Então, eu gosto sempre de falar com os meus clientes que o combinado, ele não sai caro e nem barato. Ok. É o combinado. E esse combinado ele precisa estar escrito nesse acordo de sócio. Esse acordo de sócios, Bernardo, ele se dá, pode se dar, por exemplo, numa pequena empresa limitada, com 2 sócios apenas, ou vai para um negócio maior? O acordo de sócios ele tem uma aplicação em toda e qualquer empresa. A questão é, naturalmente, existem empresas menores que você vai ter, às vezes, um contrato de sócios mais simples, mais direto ali, só para dizer, né, algumas questões mais específicas, e existem negócios que são maiores e vão precisar de contratos mais robustos. Às vezes você tem até uma complexidade maior naquela empresa simples do que numa empresa um pouco de médio porte. Que já tem uma estrutura. Que já tem uma estrutura. E eu vou dizer assim, um exemplo muito clássico de que é um dos mais difíceis da gente lidar. E é um dos mais comuns, né? Quando a gente vai começar um negócio, muitas vezes a gente coloca o seguinte, vamos dividir 50-50.
essa é uma sociedade extremamente difícil de fazer um acordo de sócio. Os dois mandam de forma igual. Ninguém manda, na verdade. Porque você só vai decidir se houver unanimidade. Então você não tem uma pessoa que manda. Isso assim é mais comum do que se imagina, né? Esse tipo de sociedade. Metade, metade, para ser justo, vamos dizer assim. E o que você está aconselhando, então, é ter alguém que comanda? Seria isso ou não? Nem sempre. Tudo vai depender da particularidade daquele empreendimento. Então, e dos critérios que você está usando. Pode ser 50%, mas com um acordo de sócios que... Com um acordo de sócios para resolver os impasses. Porque ele não ficaria preso à composição societária, ele ficaria preso ao documento independente da composição societária, mais ou menos isso? Não, isso pode acontecer também, mas o que eu estava falando antes da sociedade 50-50 é o seguinte: como você tem um risco muito grande de impasse, porque nem sempre você vai concordar em todos os pontos com o seu sócio, você precisa tratar esse impasse de uma forma adequada. Então essa inexistência de unanimidade, de concordância, você tem que saber como você vai resolver. Então às vezes eu tenho um sócio que ele é muito comercial, ele tem um conhecimento do setor comercial surpreendente, e o outro sócio que ele é mais operacional, ele tem um conhecimento sobre a qualidade do serviço. Então você pode fazer, por exemplo, uma regra de desempate que considere a maior, vamos dizer assim, especialização de cada um. Então, olha, para questões comerciais, vai prevalecer o voto do sócio A, porque ele é o comercial, ele sabe mais disso, ele vai tomar decisões melhores sobre isso. Entendi. Mas para a decisão aqui sobre a linha de produção, aqui sobre a qualidade do serviço, para a contratação de um técnico, quem que vai avaliar? É o sócio do comercial ou é o sócio operacional? O operacional, ele que vai ter que lidar diariamente ali com aquele técnico, ele que sabe dizer se o técnico é bom ou não é bom. Então tem todas essas questões. Isso pode ser usado para outros temas também. Tem um sócio que entende mais de finanças, de dinheiro, né? E outro sócio que às vezes entende menos. Então você pode ir trazendo temas que o voto de um prevalece, independentemente da participação dele no capital social. Então, se no meio do caminho ele acordou um dia lá, discordou com o sócio, aí ele lembra, assinei um acordo de sócios. Isso aí. Aí ele lê, assim, bom, eu queria brigar, mas não posso. É isso? Exatamente. É porque a grande verdade é que quando está tudo bem, é o melhor momento de você conversar sobre a sua sociedade. A gente não deve esperar que, eu vou esperar surgir um problema para ir fazer um acordo de sócio. Quando está tudo bem, você costuma chegar na decisão mais justa possível, porque você não tem nenhuma dificuldade que já existiu ali, o relacionamento ele está na sua melhor fase. Geralmente, a melhor fase do relacionamento numa sociedade, geralmente, assim, generalizando, né? É a fase da abertura da sociedade. Porque tudo vai dar certo, está todo mundo muito otimista, empolgado com o projeto, e é muito fácil você pensar que tudo vai... E isso é importante, esse otimismo, mas é importante também você ter um mecanismo ali jurídico, uma tecnologia jurídica para facilitar o diálogo, facilitar a solução de problemas que podem acontecer, que são naturais. Ótimo. Você falou aí de 50-50, o que... Acredito que a maioria das empresas, né, caminham por aí, talvez, a gente não sabe o percentual, sim, mas assim, talvez quem está nos assistindo, ele participa de uma empresa que ele tem 20%, 15% do negócio. Isso. E ele diz assim, bom, o que o doutor Bernardo está falando aí não se encaixa muito comigo, eu não mando em nada, como é que ele convive nessa sociedade, como é que juridicamente ele poderia ficar assegurado de dar ali uma opinião, de tomar uma decisão? Perfeito. E isso é muito importante. A primeira coisa que a gente tem que trazer com muita clareza aqui para essas pessoas que a gente chama de sócio minoritário. Sim. Né? O sócio minoritário é aquele que ele não consegue fazer a vontade dele prevalecer numa reunião de sócio. Então, como é que funciona o voto? Né? As sociedades, elas têm... os sócios votam. Então, o voto do sócio minoritário, às vezes, é 20%. Se ele é sócio de alguém que tem 80%, ele não apita nada, né? Ele não consegue fazer prevalecer a vontade dele.
E isso eu sempre falo para os meus clientes também, que a sua única vantagem numa negociação como sócio minoritário é não ser sócio. A partir do momento que você assinou o contrato para ser sócio, você já perdeu toda a sua vantagem negocial. Ok. Então, quando você vai se colocar numa posição de sócio minoritário, é importantíssimo o acordo de sócio. Porque aí você vai conseguir prever, garantir certos direitos que para você são inegociáveis. Então, olha, eu vou entrar nessa sociedade, mas eu estou considerando que a gente vai distribuir lucro. E isso é muito interessante também, porque existe uma coisa que às vezes na cabeça do empresário ela se confunde muito, que é a retirada. Não, eu vou fazer uma retirada aqui da sociedade. Mas a retirada, na verdade, ela pode ser duas coisas. Ela pode ser um prolabore, um valor ali pelo seu trabalho que você fez na operação, que como muitas vezes acontece, né? Sim. E ela pode ser o lucro também, que é o que vai dividendo, ser, né? que é o dividendo, que vai ser apurado lá no final do exercício, pode ser antecipado também, mas aí é outro tema. E na legislação, na lei, você não tem uma regra, ainda mais nas sociedades limitadas, né, que a gente está falando aqui, para sociedades anônimas é outra coisa, mas aí para pequenos e médios negócios, geralmente prevalece a sociedade limitada. Mas para a sociedade limitada, você não tem uma regra que determine uma distribuição mínima do lucro. Então, o sócio majoritário ele poderia chegar e dizer assim, olha, aqui nesse ano a gente teve um lucro de R$300 mil. Então, eu vou reinvestir 300 mil na empresa e não vou distribuir nada de lucro para o sócio. E isso pode ser muito ruim para você, porque às vezes você está precisando daquele recurso. Sim. Ou às vezes você até conversou com o seu sócio e ele combinou com você uma política de distribuição de lucros, mas que por não ter isso assinado, você não consegue reforçar isso e fazer valer o seu direito. E aquele majoritário, tendo a condição de decidir, ele muda a opinião dele. Ele muda a segue. opinião, porque o que geralmente acontece também, né? Antes de você estruturar, antes do negócio dar certo, você geralmente tem uma facilidade maior de o sócio majoritário, né? Muitas vezes, reconhecer o valor do sócio operacional. Porque quando a gente está falando de minoritário, muitas vezes a gente está falando de sócio operacional. Mas depois que o negócio dá certo, às vezes pode ser que o sócio majoritário fique pensando, mas por que esse cara está aqui mesmo? Né? Por que eu preciso dele? Porque agora ele já formou 5, 10 pessoas que substituem o que ele faz e fazem mais barato. Então, às vezes ele adquiriu aquele percentual até Isso. pela condição da capacidade profissional Da dele para capacidade tocar o profissional negócio e dele. depois não Exato. precisa mais. E depois o majoritário ele começa a pensar, ele se esquece, né? Eu não estou falando que isso é a regra, tá, gente? Isso é uma coisa que pode acontecer. E aí, às vezes, acontece isso e o majoritário começa a dificultar a vida do sócio minoritário para que o sócio minoritário queira sair da sociedade. Entendi. E aí tem um outro ponto que é extremamente relevante também. Como que eu vou sair dessa sociedade? Eu vou sair por que valor? E aí, quando a gente está falando de avaliação de empresa, sempre existe uma subjetividade, né, grande. Quando você fala do critério que está na lei, você vai falar do critério patrimonial apenas, que Nós tivemos até, Bernardo, um Sim. episódio anterior falando de M&A, né, de fusões e aquisições, e aí valuation entra aí nesse momento também. O valuation também entra nesse momento. Isso é muito importante e isso nem sempre é lembrado, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu vou fazer um contrato social, aqui eu vou usar o modelo da junta comercial e vou colocar ali. Mas a grande verdade é que o advogado ele tem um trabalho de alfaiate. A gente vai fazer um contrato social sob medida para aquela situação. E prevê possíveis problemas, mudanças, crescimento da empresa. Exato. Então você pode prever critérios diferentes para apurar esses haveres que a gente chama, né? O que é a expressão em dinheiro daquela cota que eu tenho? Eu tenho 20% do capital social. Quer dizer que o meu capital social é 100 mil, eu tenho 20 mil reais? Não é isso. Na verdade, o valor da empresa é muito diferente disso. Ele só vai ser 200 mil no momento que você abre a empresa. Depois, aquele dinheiro vai entrar, vai sair, você vai fazer negócio, você vai criar sua marca vai começar a ter muito mais valor. E o grande problema do método patrimonial, que a gente chama, é que ele não consegue capturar o valor da marca, da clientela.
E esse tipo de ativo, que a gente chama de ativo intangível, ele é muito mais bem capturado, muitas vezes, o valor dele, né? Com método de fluxo de caixa descontado, múltiplos de mercado. Mas aí, assim, voltando para pequenos e médios, é bom você ter uma clareza muito grande de como que eu estou entrando, em quais condições. O que para mim é essencial para eu continuar aqui nessa sociedade, como pensando pelo minoritário, né? Uhum. Quais temas que eu preciso assegurar que vão permanecer da mesma forma? Você aconselha existir esse acordo de sócios em qualquer empresa? Porque às vezes eu vou montar uma sociedade. Não, o Bernardo é um amigo meu, nós trabalhamos juntos, nós somos amigos de infância e vamos nos dar bem em qualquer situação, não vamos ter problema, ainda que a gente tenha dificuldades para enfrentar, para decidir, a gente vai acertar isso. Isso basta ou o conselho é faça um acordo de sócios? Olha, nem sempre basta. O que você pode fazer e que você deve fazer, na verdade, é esse alinhamento que eu falei. E por que esse alinhamento ele não é recomendável que você faça só com seu conhecimento? Porque quando você chama um advogado para conversar, ele vai facilitar o diálogo com o seu sócio, na verdade, né? A gente já está há anos de distância daquela imagem do advogado brigão, né? O advogado que só quer criar problema, quer jogar lenha na fogueira. Isso daí é uma coisa do passado, né? Na maior parte das vezes. E o advogado, o que a gente sabe é que existe, vamos dizer assim, trazendo aqui um exemplo, né? Existe um campo minado. Muitas vezes você tem alguns problemas que podem acontecer, mas você tem a opção de desarmar aquele negócio ali. E o advogado tem esse conhecimento. Então, por exemplo, concorrência. Eu vou fazer uma empresa com meu amigo de infância e eu vou fazer essa empresa aqui em Vila Velha. E a gente vai prestar serviço de um hospital veterinário. Tudo bem. Se esse meu amigo de infância abre um hospital veterinário em Vitória, Espírito Santo, ele está concorrendo comigo ou não está? Com a minha sociedade ou não? Com certeza. Então, e se ele abre na Serra? Ele está concorrendo ou não está? Para quem está fora do estado aqui, ele está citando Vila Velha, Serra e Vitória, são cidades aqui da Grande Vitória, todas próximas, né? Como em outras cidades, Guarulhos, São Paulo e por aí vai. E aí, só para deixar mais claro, né? É possível que alguém que mora em Vitória seja atendido em Vila Velha e vice-versa. É só atravessar a ponte, dependendo do horário, né? Sim. Mas na Serra, aí já é muito mais difícil. Então, esse é só um exemplo que é uma coisa interessante, que pode dar um problema, mas que quando um advogado entra para conversar, ele consegue introduzir assuntos como esse para trazer o seguinte: olha, então perfeito, vamos fazer uma cláusula aqui, uma regra, uma cláusula, né, é uma regra, está esclarecendo, né, que em Vitória, você não pode abrir uma clínica concorrente. Se você quiser abrir uma clínica em Vitória, tem que ser pela nossa sociedade. Mas na Serra, não tem problema. Um exemplo aqui. Né? E também não quer dizer que você se dá muito bem no trato ali pessoal, que você vá se dar bem profissionalmente falando. Isso são coisas diferentes, são cenários diferentes, responsabilidades diferentes. Nós podemos dizer, então, que um acordo de sócio tem que fazer a previsibilidade do que está acordado e visto até ali e prever ainda aquilo que está para frente, que talvez naquele momento, naquele cenário de empolgação, de animação, da abertura da empresa, ninguém viu. Mas o trabalho seu e da sua equipe lá e de um advogado do direito societário é fazer isso aí. É fazer isso. E mais do que isso, né? A gente introduziu os assuntos difíceis, porque uma característica do brasileiro, do latino, é que a gente pensa que falar no problema vai atrair o problema, ou a gente tem dificuldade de ser um pouco mais transparente, às vezes, em temas que podem desagradar. Mas quando é um terceiro, como um advogado, que traz esse problema para a discussão, olha, esse aqui, eu não estou falando que vocês vão passar por esse problema, mas é um problema que alguns outros clientes, em alguns outros casos, costuma acontecer. Então, se alguém morrer, né?
o que vai acontecer aqui? O herdeiro dessa pessoa, ele vai entrar na sociedade ou ele vai receber os haveres e aí em que formato, né? Sim. E aí, tanto que eu falo dessa questão do advogado, da importância do advogado especializado, é que um exemplo simples é esse. Houve um falecimento. E aí? O que se paga? Quanto se paga? Em que condições se paga? Aí vamos usar o exemplo do sócio minoritário que a gente estava falando. Ele tem 20% da sociedade. Qual sociedade que em 90 dias apenas consegue pagar 20% da sua expressão patrimonial em dinheiro e à vista? Hoje, no Brasil. Tem que prever um formato, né? Exato. Então, se você prevê o formato, a forma de pagamento, o prazo, a correção desse valor durante esse parcelamento, você permite, que é o que a gente trabalha, né, para isso, você permite a continuidade da empresa também. Então, além da questão do relacionamento do sócio, que é importantíssimo, né? A gente vê que brigas societárias, elas trazem uma destruição de valor muito grande para negócios saudáveis, mas a gente também fala da interferência de terceiros, né, na sociedade. Então, pessoas que não são sócias, mas que elas podem vir a ter direitos na ausência do seu sócio. Então, eu aceito a esposa do meu sócio como minha sócia também, né? Em que termos eu vou pagar. São vários detalhes que a gente tem que alinhar. Muito bem. Doutor Bernardo, eu imagino que o que está documentado é o que vale, mas também o que está gravado pode valer, né? Pode. Não vamos entrar muito nesse tema, mas eu queria que você, então, se comprometesse aqui, está gravado, a voltar um outro dia para nós gravarmos a continuidade dessa conversa do direito empresarial, que é muito interessante. Claro, eu estou sempre à disposição. Pronto. É uma alegria tratar esses temas. Está gravado, está comprometido, nós voltaremos. Te agradeço muito aqui a oportunidade, nosso tempo está encerrando. Sempre ao final, nós lemos um texto da palavra aqui de Deus, da Bíblia. Nós vamos ler então: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Entre os homens, entre os sócios, nós acabamos de ver que o mediador é o advogado, está aqui o doutor Bernardo, mas entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Nós deixamos aqui um abraço a todos e até o próximo Empreenda Mais. Sugiro que você continue na nossa programação da TV Manaim.